Olá, crocheteiras, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai aprender a fazer aí o ponto base para fazer os amigurumis que a gente está pensando em produzir aí para presentear, para conseguir como uma renda extra, certo? Na aula de hoje a gente vai aprender aí qual é esse ponto base para fazer os amigurumis ao longo das nossas aulas, tá bom? Vou mostrar também nesse vídeo qual material que a gente vai utilizar para fazer aí os nossos amigurumis, ok? Então fica nesse vídeo que a gente já vai começar. Vamos lá para a mesa? Aqui na mesa eu vou mostrar para vocês quais os materiais que eu vou utilizar para fazer a nossa aula de hoje e são basicamente os materiais que você vai utilizar para fazer o seu amigurumi, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai utilizar é a linha, tá? Então, a linha que eu utilizo na maioria dos meus amigurumis é a linha Amigurumi Soft. Mas se você não encontrar aí na sua região a linha Amigurumi Soft, você pode usar a linha Amigurumi Tradicional. A linha Amigurumi Soft, ela tem uma textura diferente da linha Amigurumi Tradicional, tá? Eu prefiro essa porque parece que ela pra mim ela desliza melhor na minha agulha, né? Então eu gosto bastante, além do efeito que ela dá também aí no produto final, tá? E cada linha que você comprar, ela já vai indicar, principalmente para quem é iniciante, quem tá começando agora no mundo do crochê, né? No mundo maravilhoso do crochê. Cada linha, quando você comprar, você pode observar aqui, ó, na descrição dela, que ela vai indicar para você qual é o tipo de agulha que você deve utilizar para ela. No caso da linha Amigurumi Soft, você pode usar uma agulha que esteja entre 2 milímetros a 4 milímetros. A agulha que eu uso é de 3 milímetros, tá? Ela fica ali no meio termo, né? Porque a linha tá dizendo que é entre 2 a 4, né? Então eu fico com a agulha 3, que ali fica no meio termo, certo? Então, como eu estava falando da linha, a linha Amigurumi Soft, ela tem uma textura diferente, tá? Da linha Amigurumi Tradicional, que é essa daqui, tá? Ela vai vir assim, algodão macerizado, tá? E aí a textura dela é diferente, mas a amigurumeira que prefere a tradicional. Eu uso também, né, porque eu comecei usando a tradicional, porque quando eu fui comprar as minhas primeiras linhas não tinha a soft, tá? Chegou depois no mercado aqui da minha cidade. E aí, usava bastante a amigurumi tradicional, tá? A linha amigurumi tradicional da Círculo. Mas eu confesso a vocês que a minha preferida, a minha do meu coração mesmo, a que eu gosto de usar bastante, é a soft. Tanto é que eu parei de comprar agora essa, né? Eu compro só mais dessa aqui. Tá bom, gente? Mas aí é a preferência de cada um. Se você quiser usar essa, pode. Se você quer usar essa, pode também. Obviamente vai trazer uma diferença pro seu amigurumi, tá? Essa linha, dessa linha. Assim como a agulha que você usar também vai trazer uma diferença. Então, quando você for fazer um amigurumi que eu passar aqui pra você, uma receita ou um amigurumi específico, utiliza de preferência o material que eu estiver indicando, para que no final fique parecido ou, né, idêntico com o que eu estou apresentando para vocês, para que depois você não diga que o seu amigurumi ficou totalmente diferente daquilo que você aprendeu a fazer aqui nos vídeos, tá bom? Vamos precisar também de uma tesoura, né? Essa tesoura aqui eu comprei porque eu acho ela a coisa mais linda do mundo, né? Mas eu gosto dos produtos da Círculo, são produtos de qualidade. Um marcador, tá? Eu uso esse aqui, mas se você não tiver esse marcador, você pode usar... Tem vários tipos de marcadores no mercado. Então, tem vários tipos de marcadores no mercado, né? Aqui tem alguns que eu utilizo, tá? Os primeiros que eu usei, eles eram esses daqui. O primeiro marcador que eu comprei foi esse, né? Esse aqui. O primeiro marcador que eu comprei foi esse aqui. Tá? Depois eu passei para esse aqui. E aí, quando eu vi esse aqui do coração, coisa mais fofa, ele é um coraçãozinho, tá vendo? E aí eu não me segurei e comprei ele também. Mas se você não tiver nenhum desses disponível aí na sua casa, né? Se você ainda não conseguiu comprar seus marcadores, você pode usar aqueles alfinetes que colocam em roupa, para quem costura, né? Coloca aqueles alfinetezinhos que usa tipo em fralda de neném, que usava antes,
né, que prendia a fralda de pano do neném, então é parecido com aquele, tá? Então você pode usar também um desses marcador ou uma linha, aí vai depender da sua condição agora, nesse momento, tá? Mas aí se você não quiser comprar esses marcadores próprios para amigurumi ainda, que você ainda não tem como comprar, usa aí o que você tiver disponível, tá bom? Mas não deixe de fazer o seu amigurumi, hein? É esse material que a gente vai utilizar, o básico, tá? É o que sempre a gente vai utilizar em todos os amigurumis: linha, tesoura, agulha e marcador. E marcador. E você também vai, dependendo do amigurumi, se você for usar costura, você vai precisar também utilizar aí a alfinete. Assim como não pode deixar de faltar a sua agulha de tapeceiro, tá? Essa agulha aqui, ela é um pouco mais grossa, vocês observem aí que ela é um pouco mais grossa. Ela tem a ponta mais arredondada, e a agulha normal que a gente usa, né, para fazer costuras. Então, ela tem uma ponta mais arredondada, tá? Aqui é mais largo, para poder encaixar aí a linha, né, da melhor maneira possível. É mais grossa para encaixar a linha. Né, fica melhor de utilizar do que a agulha comum, tá? E aí eu tenho essa daqui para amigurumis maiores, essa daqui também, né? Mas aí fica a critério. Vamos lá. Como você vai fazer esse anel mágico? Você vai pegar a sua linha e você vai usar o dedo indicador e o dedo médio para enrolar a linha. Como é que você vai fazer isso? Você vai passar a sua linha aqui, ó, entre os dois dedos, vai segurar com o dedão, vai passar e vai formar um X aqui, ó, nessa volta, né? Você vai fazer uma volta nos dois dedos, e aí você vai, na segunda passada que você der, você vai formar um X aqui, ó, um X. E aqui vai ficar desse jeito assim, tá? Uma do lado da outra. E aí, o que você vai fazer em seguida? Você vai passar a sua agulha por baixo da primeira linha e vai pescar a segunda linha, trazer ela por baixo. Dá uma voltinha e aí, na ponta que tá aqui, ó, da linha, você vai pescar novamente e vai puxar para prender aí a sua linha, tá? Depois que prendeu, é só puxar aqui, ó, e aí ela vai ficar presa. E aí ela forma aí, que a gente chama de anel mágico, tá? Novamente, deixa eu desmanchar aqui. Pronto. Novamente, os dois dedos indicadores, segurei aqui com o dedão, dei a volta, formei o X, segurei aqui, ó. Formei o X, passei a minha agulha por baixo da primeira linha e pesquei a segunda linha passando por baixo da primeira, tá? E aí eu dou uma levantadinha aqui, pesco novamente, passo aqui e prendo. Depois que eu prendo, né, o ponto, formei aí o anel mágico, ok? Esse aqui é o anel mágico. Você pode parecer difícil um pouco no início, né, você fazer essa técnica, mas conforme você vai fazendo, ela vai melhorando e daqui a pouco você faz, você nem vai sentir dificuldade, porque é prática também, tá? Então, a maioria dos pontos é só prática. Depois que você pratica bastante, você vai ficar super rápido e vai fazer isso com maior facilidade. Mas aí você tem que fazer várias vezes. Não deu certo, tenta, faz de novo, volta o vídeo aí para ver como é que é, você acompanhar, vai fazendo devagar e aí vai fazendo quantas vezes forem necessárias até você ver que você conseguiu aí fazer o anel mágico sem precisar muito esforço, tá bom? Bom, o próximo ponto, depois que a gente faz o anel mágico, é o ponto baixo, tá? Geralmente, dependendo do tamanho do amigurumi, né, dependendo do formato dele, dependendo do formato do amigurumi que você vai fazer, então você vai fazer a quantidade de pontos que vai fazer o formato que você quer para o seu amigurumi, tá? Então, vai depender muito de como que você quer o seu amigurumi. Geralmente,
para os amigurumis que eu faço, eu começo aí com 6 pontos dentro do anel mágico, tá? 6 pontos baixos dentro do anel mágico. O que é o ponto baixo? O ponto baixo é o ponto que a maioria das amigurumeiras elas utilizam para fazer amigurumi. Então é esse ponto aqui, ó, tá vendo? Esse ponto aqui é o ponto baixo. Deixa eu pegar o amigurumi. Então, esse ponto, o ponto baixo que eu estou falando para vocês, vai ser utilizado na maioria dos amigurumis. Como no caso aqui, ó. Esse aqui é o Hagrid, tá? E aí o Hagrid, ele é feito totalmente, ó, em ponto baixo. Que a gente vai chamar na sigla aqui de PB, tá? Então, todo o Hagrid, né? A cabeça, a roupa, tá? A roupinha dele, ó, o corpo, né? Os pés, a mão, a orelha, tudo é utilizado, todos esses pontos são feitos de pontos baixos, tá? Então, a maioria dos amigurumis, pelo menos o que eu faço, eu utilizo o ponto baixo. A não ser quando você quer dar uma... Quando você quer fazer um joelho, por exemplo, e aí você faz um ponto meio alto, tá vendo? Aqui é um ponto diferente, mas porque eu quero simular um joelho, ó. Tá vendo? Eu quero simular um joelho, então utilizei um ponto diferente. Mas a maioria dele é ponto baixo, tá? Todo ele é ponto baixo, a não ser alguma técnica que você queira usar, ou alguma diferença que você queira fazer, ou fazer alguma técnica que você queira usar, que vai fazer aí dar um efeito diferente, como aqui, ó, na roupa, tá vendo? Aqui no joelho, aí você vai usar um ponto específico. No cabelo é todo ponto meio alto, tá vendo? O cabelo do Coringa, ponto meio alto, mas porque eu quis dar um efeito diferente para ele, certo? O do Hagrid, o cabelo dele é todo ponto baixo, mas escovado, né? Por isso que ele ficou com esse efeito aqui. Se vocês quiserem, eu posso passar a dica de como fazer também esse. Deixa aí nos comentários se você quiser fazer, aprender a fazer aqui essa dica, né? De como fazer aqui esse cabelo do Hagrid, tá? Que você pode usar ele para fazer qualquer outro amigurumi que tenha esse perfil de cabelo, ok? Pronto. Então, o ponto baixo é feito da seguinte maneira, tá? Eu fiz meu anel mágico, passei aqui e sobrou uma alça, tá? A gente chama de alça. Sobrou uma alça aqui, né? Depois que eu puxei e prendi aqui meu anel mágico, tá? Esse aqui não vai contar como um ponto, tá? Ele só é um nozinho ou só um ponto de prender, né? É só um ponto para prender o anel mágico, mas ele não é considerado um ponto, não vai entrar na contagem dos pontos, ok? O que eu vou fazer? Eu vou passar a linha por cima do meu dedo indicador. Dependendo da amigurumeira, ela vai usar técnicas diferentes. Eu já vi, né, outras que colocam bem próximo aqui do ponto e fazem isso aqui. O que eu faço é diferente, né? Eu deixo esse espaço aqui, né, enrolo aqui e deixo a linha passada aqui por trás. Mas aí cada uma, conforme você vai fazendo, você vai vendo o que é mais confortável para você, tá bom? E aí você vai fazer o quê? Você vai passar. A mesma coisa é da agulha, né? Então tem gente que segura a agulha de várias maneiras. Eu seguro dessa daqui, mas eu tive que praticar bastante segurar desse jeito, porque eu segurava ela assim, como se fosse um lápis, né? E tava me prejudicando aqui um pouco, né, nessa região aqui da minha mão, porque eu não estava segurando da maneira confortável para mim, né? Então eu segurava assim, no momento ele deixou essa região da minha mão aqui dolorida. Então eu mudei a maneira de segurar minha agulha e agora eu seguro ela desse jeito aqui, né? Totalmente para dentro da mão, certo? E o indicador aqui para direcionar para onde eu vou mandar a ponta da agulha, tá bom? Mas isso aqui eu tive que praticar bastante, tá, gente? Porque foi um pouco difícil. Mas, enfim, eu consegui me adaptar e agora eu só trabalho assim. Assim eu já acho estranho. Ok, vamos lá. Então, como é que eu vou fazer meu ponto baixo? Já tem uma alça sobrando aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou passar a minha agulha por baixo do anel mágico e vou pescar a linha do outro lado e trazer ela por baixo, formando duas alças. Assim, tá vendo?
2 alças, 1, 2, ok? E ela vai estar por baixo, por dentro do anel mágico, certo? E aí, depois que eu formar essas 2 alças, eu vou pescar novamente, não vou por aqui por baixo, mas continuando daqui, da onde ela parou, e vou pescar e vou trazer novamente aqui a agulha, né, por dentro dos 2 pontos. Deixa eu fazer de novo. Ó, aqui tenho 2 alças, e aí eu vou pescar novamente aqui, né, e vou passar pelas 2 alças, formando novamente uma terceira alça. E aqui eu vou ter o meu primeiro ponto, tá? Para a peça que eu quero fazer, eu vou precisar de 6 pontos no anel mágico. Então, eu vou fazer 6 pontos desse aqui dentro desse anel mágico, tá? Então, de novo, sobrou uma alça, vou passar por dentro do anel mágico, vou pescar a linha pelo outro lado, vou trazer ela, formando duas alças, vou pescar novamente e vou prender as 2 alças, formando aí o meu segundo ponto, certo? De novo, sobrou a alça, passei aqui por baixo, pesquei a linha, formei 2 alças e prendi as 2 alças com uma terceira, certo? E aí eu tenho 3 pontos. Novamente, ó, segura um pouco aqui, ó, como eu tô fazendo, tá? Pra ela não escapulir, ficar difícil de você fazer essa manobra aí, tá? Pronto. Agora eu tenho 4 pontos. Novamente, ó, vê que ele vai ficando... Observem que ele vai ficando menor aqui, essa alça, então vai ficando um pouquinho mais difícil de... Aí só dá uma puxadinha assim, ó, pra ficar melhor pra você aí, tá bom? Vai ficar melhor pra você. Pronto. Novamente, passar por dentro do anel mágico, pescar a linha, pescar novamente e prender as 2 alças. Pronto. Aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Vou ensinar para vocês como que a gente faz a contagem dos pontos, tá? Novamente, por baixo, pescou, formou 2 alças, pescou novamente, pronto. Lembra que eu falei que para esse amigurumi que eu estou fazendo, eu vou precisar de 6 pontos no anel mágico? Então, como que eu sei que são 6 pontos? Eu vou contar, a gente chama isso aqui, ó, de cabeça do ponto, e isso aqui é o corpo do ponto, tá bom? Corpo e cabeça. Como que eu vou contar aí, né, a quantidade de pontos que eu tenho? Como que eu vou contar a quantidade de pontos que eu tenho dentro desse anel mágico? Vou contar a partir da cabeça do ponto, tá? Porque aqui, se vocês observarem, não tem como, né, a gente contar direitinho. Mas aqui pela cabeça do ponto eu tenho como contar. Tá vendo? Ele parece um V, né? Tá formando tipo um V, ok? Assim, ó. Um Vzinho, certo? Deixa eu focar, certo? Então, eu vou contar cada um desses Vs que vocês estão vendo aí é um ponto. Então, eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Então, eu tenho 6 pontos dentro desse anel mágico. E como que eu vou continuar a partir daqui, desses 6 pontos, né, para fazer com que ele fique disso aqui, para que ele disso aqui se transforme nisso aqui, né? Então, como que eu vou fazer? Esse ponto, ele chama anel mágico porque ele faz a seguinte mágica. Você vai puxar aqui, ó, a ponta que sobrou. Você vai puxar a ponta que sobrou, dá uma puxada nela, vai puxando, puxando, puxando. Olha como ela vai formando aí, ó. Pronto. Fechou. Por isso que é anel mágico. Esse é o círculo perfeito. Tá vendo como ele ficou? É um anel mágico com 6 pontos baixos, tá? Então, comenta aí, compartilha se você gostou, o que você achou dessa técnica, se você começou a usar, se você já sabe usar. Comenta aí, compartilha para ajudar meu canal a crescer.
né, e trazer mais conteúdos desse para vocês, tá bom? Cada ponto é um carinho. Tchau! Gostaram desse conteúdo? Que legal! Partilha, curte, que você vai estar me apoiando demais, tá? Não custa nada. Põe o dedinho aí no like que já me ajuda bastante, tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, se você quer aprender técnicas novas em amigurumi, coloca aí nos comentários o que você gostou dessa aula, o que você aprendeu, qual foi sua dificuldade. Eu irei responder os comentários de vocês aqui no canal, tá? Siga aí o canal para mais conteúdos desse. Ativa aí a notificação para quando eu postar vídeos novos sobre amigurumi você ficar por dentro, tá? E obrigada pelo apoio, pela confiança. E vamos lá fazer amigurumi. Tchau, até a próxima!